Fala, Bets! Nesse terceiro vídeo, iremos abordar a sutura de Wolff, também conhecida como U interrompido ou ainda como colchoeiro horizontal. Nele, nós iremos abordar a classificação, o seu passo a passo para ser confeccionado e, por fim, sobre suas aplicações. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal da Surgery for Vets. Meu nome é Rafael. Quanto ao padrão de sutura de Wolff, também conhecido como U interrompido, como podemos classificá-lo? Como o seu próprio nome diz, ele é um padrão interrompido, ou seja, ele possui os seus pontos de maneira independente. E qual é o efeito no bordo que ele acaba gerando? Ele vai causar o efeito de eversão, ou seja, ele encosta a parte interna do tecido e joga para fora, e acaba expondo essa camada aqui, o que não é interessante, por exemplo, quando utilizamos dentro de uma cavidade, o que pode predispor à aderência. E quais são as suas outras características? Ele é um padrão de sutura que distribui a tensão em 4 pontos, tendo 2 pontos de entrada com fio e 2 pontos de saída, sendo mais resistente à tensão do que o ponto simples separado. Uma outra característica desse padrão é que ele possui o seu nó fora da linha da incisão, o que é interessante já que ele não fica passando e atritando com a linha da ferida. Além disso, ele é um padrão mais isquemiante, o que é interessante para órgãos que têm um sangramento um pouquinho mais exacerbado, como o fígado, o baço, quando precisamos mexer neles. Porém, quando utilizamos ele na pele, acaba não sendo tão interessante assim, e a gente vai conversar sobre as suas possíveis aplicações mais para frente. Agora, iremos passar o passo a passo para confeccionar esse padrão de sutura. Então, veja só. Para confeccionar a sutura de Wolff, devemos ancorar o nosso fio cirúrgico do ponto A para o B e do ponto C para o D. Note que iremos fazer uma abordagem em 2 tempos, entrando com a agulha primeiro em um bordo, atravessando a ferida e depois que ela sai completamente, entraremos no outro bordo. Neste momento, iremos inverter o sentido da agulha para que possamos entrar no bordo que acabamos de emergir e, em seguida, iremos ancorar o fio no bordo inicial. Veja que para a figura do U se formar, precisamos tensionar os fios. Para que possamos realizar um nó de cirurgião seguro, devemos sempre posicionar o porta-agulha entre os 2 fios. Observe que quanto mais apertamos o nosso seminó, maior a eversão que causamos. Esse padrão de sutura também pode ser denominado colchoeiro horizontal. Isso se deve ao fato de que o fio de sutura fica na mesma direção que a linha de incisão, portanto, ele fica paralelo a ela. Uma outra forma de utilizar esse padrão de sutura é com o uso de captons, que são materiais que aumentam a superfície de contato do fio com o tecido abaixo, evitando assim que ele sofra muita tensão e possa causar uma deiscência. Agora que vocês já viram o passo a passo para realizar a sutura de Wolff, daremos sequência com o vídeo sem interrupções. Ao final, voltaremos para explicar as aplicações desse padrão de sutura. Aproveite bem!
Fala, Vets! Estão gostando do conteúdo? Então já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para nos ajudar. Voltando ao assunto da sutura, o Wolff ele gera uma eversão do bordo da ferida, ao contrário do ponto simples interrompido que gera aposição. Então, quando utilizamos esse padrão de modo interno, ou seja, dentro de uma cavidade, seja torácica ou abdominal, nós não utilizamos ele pensando em aproximar os bordos de uma incisão, de uma ferida, pois justamente expondo essa camada vai predispor à aderência. Nós utilizamos esse padrão mais para gerar isquemia de órgãos parenquimatosos, como o fígado ou baço, justamente por sua geometria. Quando nós fazemos esse padrão, ele vai formar um quadrado e ao apertá-lo nós vamos colabar os vasos dentro desses órgãos, o que vai impedir um sangramento importante, um sangramento excessivo. Então, quando utilizamos esse padrão dentro de cavidades, ele será utilizado mais para isquemia do que simplesmente aproximar os bordos da ferida. Combinado? Uma outra utilização pode ser na pele, mas note que quando fazemos essa inversão, estamos afastando um bordo do outro, que vai dificultar o processo de cicatrização. Quando utilizamos na pele, portanto, vamos fazer uma leve tensão, ou seja, só para encostar. Não vamos apertá-lo, senão vamos estar mais atrapalhando, justamente por afastar esse bordo, gerar mais isquemia nessa região do que ajudando, tá? Então, utilizamos ele geralmente associado a um outro padrão. Então, podemos fazer um padrão de sutura intradérmico associado ao padrão de Wolff, sem que ele tenha muita tensão. Com isso, vocês já sabem tudo sobre a sutura de Wolff, também conhecido como U interrompido. Vocês viram a sua forma de classificação, as suas características, o passo a passo para confeccionar essa sutura e, por fim, as suas aplicações. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais!